Deus ouve a oração dos seus servos. Acompanhe comigo a palavra de hoje que está em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Salomão fazendo essa oração: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia dos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Versículo 19. Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que seu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e de noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do povo de Israel quando orarem nesse lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, mas se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve desde os céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. E quando o céu se fechar e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o seu nome e se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre essa terra que deste em herança ao teu povo. E quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que fizer homem do teu povo de Israel, toda oração que se fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção desse templo, por favor, ouve desde os céus o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu, Senhor, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andam nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos seus pais. Essa palavra ela é tremenda porque é a oração do rei Salomão quando ele está consagrando ao Senhor o templo que o seu pai Davi queria construir, mas que Deus não o permite. Salomão, que viveu os seus 40 anos de reinado em paz, usa então todo esse tempo tranquilo em que ele viveu e começa a fazer aquilo que o seu pai sonhou, fazer uma casa para Deus, uma habitação para Deus, como se Deus pudesse habitar em algum lugar. Claro que Davi sabia disso, Salomão também sabia que nada pode conter Deus, porque ele faz das nuvens o estrado dos seus pés, ele criou tudo, então nada pode contê-lo, mas no coração de Davi ele via ali a Arca da Aliança apenas num tabernáculo, ele via o seu palácio, e ele talvez no primeiro momento não achava isso justo, ele morar num palácio e a Arca está num tabernáculo, e no seu coração surge o desejo de fazer aquela casa de oração, mas que apenas Salomão que consegue concluir. Pois bem, depois de muitos anos, Salomão faz aquele templo tão lindo, com muito ouro, com os melhores artífices que trabalharam naquele lugar, e chegou o momento então de ele consagrar aquele local ao Senhor. Esse trecho longo que nós lemos aqui é um trecho que mostra a oração que Salomão fez, querendo consagrar aquele lugar ao Senhor. E se você prestou atenção nos detalhes das palavras de Salomão, em síntese, nós não lembramos a oração toda que ele fez. Ele diz: Senhor, toda oração que se fizer neste lugar, por favor, ouve. Por mais que talvez tenhamos errado, por mais talvez que o teu povo tenha se distanciado de ti, e mesmo que tu tragas juízo, castigo, por favor, ouve a oração quando o teu povo clamar neste lugar. Trazendo e aplicando para a nossa cidade de Belém. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que o mesmo Deus que ouviu a oração de Salomão, nós vamos ler daqui a pouquinho aqui, é o mesmo Deus que ouve a oração que nós fazemos pela nossa cidade hoje, milhares de anos depois. Deus não mudou, Ele continua ouvindo e respondendo a oração do seu povo. E mais ainda quando nós não fazemos orações apenas por nós mesmos, querendo o melhor carro, o melhor emprego, a melhor casa, não, ainda mais quando nós fazemos oração de intercessão e clamor pela nossa cidade.
Lembre-me, por exemplo, da oração que Esdras fez, a oração que Daniel fez, a oração que tantos outros homens e mulheres de Deus fizeram, a oração do povo de Nínive ali arrependido pelos seus pecados, sempre tocou o coração de Deus. Quando Salomão faz essa oração toca o coração de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco a resposta que Deus dá. E eu quero conclamar você, ore por sua cidade. Entregue a sua cidade também nas mãos de Deus. Faça como Salomão fez. Senhor, por favor, ouve o nosso clamor. Quando o nosso povo fizer confissão pelos pecados, quando nós confessarmos o seu nome, por favor, ouve a nossa oração, perdoa, nos sara, nós clamamos. E Deus ouviu e restaurou a sorte de Israel muitas vezes, quando depois mesmo de ter pecado, mesmo quando depois de ter seguido após outros deuses, quando eles se arrependiam e confessavam os seus pecados, Deus restaurava Israel. E eu creio que da mesma forma, Deus pode restaurar a nossa cidade, Deus pode restaurar o nosso país, quando nós como igreja nos levantarmos como uma nação que clama, como uma nação que ora, como uma nação que busca. Eu quero ler aqui mais um trecho, que está aqui agora no capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Observe que quando a glória do Senhor enche a casa, nenhum dos sacerdotes consegue entrar, porque a Shekinah, a glória do Senhor, era talvez até algo palpável, algo que as pessoas não conseguiam ficar de qualquer maneira. E a posição que as pessoas encontraram fisicamente perante a glória do Senhor, eram todos prostrados perante o chão. Isso nos mostra, queridos irmãos, que muitas vezes nós vemos homens cheios de si, homens cheios de orgulho, homens que têm uma prédica perfeita, homens que talvez têm muitos seguidores e que estão permanentemente de pé, porque ainda não encontraram com a glória do Senhor genuína. Porque quando nós encontramos com a glória do Senhor, a nossa posição do nosso coração, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, é uma posição de prostrados, porque reconhecemos que Ele é e que nós não somos. Para que o verdadeiro avivamento ocorra na nossa cidade, não pode ter nome de homens sendo exaltados. Homens são passageiros. Eu talvez, se Deus permitir, viva talvez algum pouquinho mais, ou se Ele quiser pedir a minha vida hoje ou amanhã, a minha vida é dele, assim como a sua também. Nosso nome vai passar. Daqui a algum pouquinho tempo ninguém vai mais lembrar de mim, e talvez de você também não. O único nome que deve persistir pela história é o nome do Senhor Jesus. A Ele e somente a Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não será nenhum grande líder que os joelhos se dobrarão, não será nenhum grande nome, nenhum ser humano será digno de receber o dobrar dos joelhos dos homens. Mas ao Senhor Jesus, a este sim, todo joelho se dobrará. Perante a glória do Senhor, todos se prostram. Perante a presença do Senhor, apenas Ele fica de pé. Homens se prostram, reconhecem a grandeza e a soberania do Senhor. Observe também que nesse trecho que nós lemos, a Bíblia diz que além de eles se prostrarem, eles adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Onde há confissão de pecados, onde há arrependimento, onde há glória de Deus, onde há santidade, também há adoração. É por isso que nós somos um povo que adora, nós somos um povo que canta, nós somos um povo que louva, porque o louvor e a adoração está interligado com o arrependimento, com o prostrar-se, com a glória de Deus. Aonde tem glória de Deus e não glória a homens, tem louvor genuíno, tem adoração verdadeira, porque somente ao Senhor é devida toda a honra e toda a glória. E a última parte do texto que eu gostaria de ler hoje, está aqui ainda no capítulo 7, 2 Crônicas 7, versículo 12. O Senhor apareceu em Salomão e lhe disse, vê se você lembra desse texto. Salomão, eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja mais chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, vê se você lembra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Observe que essa resposta que Deus deu para Salomão, talvez a maioria das pessoas só conheça o 2 Crônicas 7,14, quando Deus começa a dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas talvez as pessoas não saibam o contexto que quando Deus fala isso, Ele está respondendo àquela oração que Salomão fez. E observe que tudo que Deus respondeu aqui foi o que Salomão orou. Ou seja, Deus ouviu a oração de Salomão e decidiu responder para a glória dele mesmo. Eu quero dizer para você, querido irmão, se você orar pela sua cidade, se você interceder pelos seus governantes, se você orar e interceder pelos seus pastores, pelos seus líderes, se você orar e interceder pelos habitantes de Belém, pelos habitantes de Pará, do Brasil, saiba que Deus vai ouvir você. E se você persistir em oração, até que a sua oração seja o que Deus quer que você ore, então eu creio que Ele vai fazer. Eu creio, queridos irmãos, que Deus age e faz, obviamente, o que está no coração dEle, para a glória dEle. O que nós precisamos é sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. É por isso que nós precisamos saber o que está no coração do Espírito Santo de Deus, pedir que Ele nos revele para que possamos orar aquilo que Ele quer ouvir. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque oramos mal, apenas para gastar em nossos próprios deleites e prazeres, mas nós somos desafiados a orar o que está no coração de Deus, a pedir o que Deus quer que nós peçamos. E eu creio que avivamento para esta cidade está no coração de Deus. Eu creio que clamar para que Deus haja poderosamente nesta cidade, produzindo confissão de pecados, conduzindo e produzindo arrependimento em massa, eu creio que isso está no coração de Deus. Então, por favor, se junte a mim, se junte aos diversos líderes, homens e mulheres, se une à igreja do Senhor nesta cidade, que ora clamando para que haja um verdadeiro despertamento e um verdadeiro avivamento neste lugar. Portanto, ore, porque Deus vai ouvir a sua oração. Que Deus te abençoe.